Olá, boa tarde, sejam então bem-vindos a uma live especial aqui hoje, né, no Instagram, né, no meu Instagram, dr.asdrubalcesar. Então, é uma primeira de uma série de lives que farei sobre a especialidade de medicina de família e comunidade. E logo também vamos estar estreando um novo canal no YouTube. Então, aguarde, né? Esse canal vai ser dedicado, né, a temas diversos aí da área de saúde, né, focando, né, na questão aí da medicina de família e comunidade, prevenção, promoção de saúde. Então vai ser muito interessante, tá bom? E então, sejam então muito bem-vindos a essa série de lives que eu farei sobre a medicina de família, uma especialidade médica que muita gente não conhece bem, né, ainda não entende bem como funciona, e eu vou estar fazendo essa série também de lives com colegas muito especiais, especialistas em áreas, né, da medicina, áreas focais, como a gente costuma chamar, né, especialistas focais, especialistas generalistas, como é o caso, né, da medicina de família. E eu, né, quero me apresentar aqui, já que é a primeira live também. Eu sou Asdrubal Cesar, sou médico, especialista em medicina de família e comunidade e também sou professor universitário. E o tema de hoje, para começar a nossa série de lives, é Medicina de Família, uma releitura do médico de antigamente. Então, eu tenho hoje uma convidada que logo eu vou estar anunciando, né, que é a doutora Ana Coutinho, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura, né, do médico de família, aquele médico, né, que as pessoas têm lá no seu imaginário, né, ou até na sua memória, quem já teve o seu médico de família, que visitava os pacientes em sua casa, né, acompanhava as pessoas ao longo do tempo. Então a gente está fazendo esse resgate aí, através da especialidade, dessa questão daquele médico, né, de antigamente, né? E as pessoas às vezes contam com nostalgia, né, que tinha um médico que cuidava da família toda, que visitava os pacientes em casa, que ouvia suas queixas, que ora medicava quando preciso, ora orientava, aconselhava, né, fazia as recomendações necessárias. Então hoje vamos falar sobre a nossa especialidade, Medicina de Família e Comunidade, e a nossa convidada é a doutora Ana Coutinho, tá? Então eu vou adicionar a doutora Ana aqui. Vamos lá, doutora Ana. Dar o aceite. E enquanto a doutora Ana está acessando, eu quero aproveitar e saudar aqui Bianca Garro, Cristiane Moura, Deu Jéssica Padilha. certo? Sim, deu certo, que trabalha aqui também na medicina preventiva, né? Medicina preventiva comigo. Seja bem-vinda, Patrícia. Então, bem-vinda, doutora Ana. Obrigado por aceitar o convite para a gente falar sobre a nossa especialidade aqui. E essa questão, né, que a gente fala dessa releitura do médico, né, de antigamente, né, da medicina de família. Então, seja muito bem-vinda, doutora Ana. Obrigada pelo convite. Vocês têm um carinho muito especial por você, pela Cris, pela Obrigado. caminhada, né? Acho que tem mais de um ano já que a gente troca experiências e sou muito grata pela oportunidade. Obrigado. Então, doutora Ana, eu vou deixar você se apresentar para o pessoal que está nos acompanhando e quem vai assistir esse vídeo posteriormente também, né? Quem gostar, manda um aviãozinho, dá o seu coraçãozinho, né? E divulga aí o nosso material. Então, doutora Ana, pode se apresentar para o nosso público, por favor? Até porque os seus seguidores, a maioria deles são de fora, né? De Tem, Goiás, né? tem bastante seguidores de fora também, é isso aí. Meu nome é Ana Coutinho, sou médico de família. Eu me formei há quase 15 anos pela Católica de Brasília. Hoje eu atuo essencialmente na assistência do serviço de saúde suplementar e particular. Faço alguns atendimentos domiciliares e a minha maioria do meu atendimento hoje é telemedicina e domiciliar exclusivamente. Certo. É isso. Então, é bem interessante, né, que você comentou que você é médica de família e atua, né, na questão do atendimento privado, né, que muita gente às vezes associa, né, a medicina de família somente com atendimento do serviço público, né, e não é somente no serviço público, né, nós temos também no sistema privado, na saúde suplementar também, né, a atuação do médico de família. E já para falar disso, né, qual a diferença, doutora Ana, entre um médico de família e um clínico geral? E além, né, qual a diferença do médico de família para um médico especialista em clínica médica, né, ou medicina interna também, que é conhecida a especialidade? Então, eu acho que é muito importante a gente falar desse assunto para
esclarecer, porque eu acho que cada um tem seu lugar, sem sombra de dúvidas. O clínico geral são todos os médicos que se formam, saem da faculdade e vão trabalhar. Então, a gente considera que não é uma especialidade, é qualquer médico que se forma é o clínico geral. A clínica médica e a medicina de família são especialidades médicas, então você precisa se formar, realizar prova ou fazer a residência médica, ou os dois. Na clínica médica, e aí eu acho que essa pode ser uma das diferenças que a gente pode focar mais, é que a clínica médica é um médico que atua na atenção secundária e terciária. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso, porque é o médico que depois, ele na maioria das vezes, ele atua em especialidades mais focais, então ele é o cardiologista, então para o médico ser cardiologista, ele faz clínica médica, para ele ser gastroenterologista, ele faz clínica médica. Então, na maioria das vezes, esse profissional ele atua em ambulatórios especializados e em ambiente hospitalar. Já a medicina de família, que é uma especialidade assim como a clínica médica, a gente atua na porta de entrada. Então, o médico de família é a especialidade que faz o primeiro contato do paciente com o serviço de saúde. E isso, na maioria dos serviços dos sistemas de saúde de todo o país. Então, eu gosto de falar isso, já foi um slogan até da nossa sociedade, que a gente atende as pessoas e é especialista em gente. Porque as pessoas consigam, né? E a clínica médica, ela é focada em adultos, ela não atende nem subgrupos específicos e nem crianças. Isso é uma diferença importante, porque o médico especialista em medicina de família, ele atende o ser humano em todos os seus ciclos de vida, né? Desde a infância, adolescência, adulto, idoso, né? Então, essa é uma diferença essencial entre a clínica média, que é a especialidade de clínica médica, que só é do adulto em diante, né? E depois, né, alguns médicos formados, né, na especialidade de clínica médica seguem especialidades focais, né, como oncologia, né, gastroenterologia, enfim. E outra diferença também é que o médico de família, ele é o primeiro acesso do paciente, né, ou no sistema de saúde, ou também para qualquer situação de dúvidas entre saúde, doença, mesmo, até mesmo momentos de vida, vamos dizer assim, né, transições de ciclo de vida, né, adolescência, por exemplo, né. Eu vejo que muitas vezes o adolescente fica perdido, né, porque tem pediatras que atendem até 12 anos, aí depois não atende mais, e aí médicos especialistas em medicina interna só atendem adultos, né, de 18 anos para cima. E a subespecialidade que atende adolescentes, que é a pediatria, são muito poucos, né? É raríssimo, né? A gente tem pouquíssimos pediatras, né? É uma especialidade muito rara. Eu vou colocar um fone de ouvido aqui para ver se diminui o eco. O eco. Vou só puxar aqui. Ao vivo é assim, né? Tem que ir se ajeitando, né? E aproveita para dar o pessoal. Agora estou usando o fone. Pode falar um oizinho para mim? Acho que para mim. Agora melhorou? Melhorou? Tá melhor? Ótimo, tá melhorou. Tá certo. Então, é engraçado isso que você comentou, a gente já conversou algumas vezes sobre isso até no seu curso, que faltam generalistas, bons generalistas no mercado, né? A clínica médica, ela é uma especialidade que normalmente é de passagem, então achar médicos formados em clínica médica que essencialmente fazem somente a clínica médica não é tão comum assim. E outra questão, né, na medicina de família, às vezes eu comento, né, às vezes você fala com um paciente assim, quem é o seu médico, né, você pergunta para alguma pessoa, né, então o pessoal que está assistindo, se eu perguntar para vocês, quem é seu médico? Alguns até vão falar, né, que eu vi que tem alguns assistindo aqui, é a doutora Ana Coutinho, né, ela é minha médica, né, mas muitos pacientes, se eu falar quem é o seu médico, que você se referencia sempre que precisa, às vezes vai ficar na dúvida, porque eu tenho um médico endócrino, eu tenho um psiquiatra, eu tenho um gastro, mas muitas vezes esses médicos não estão se conversando e o paciente também não está tendo um cuidado integral, né? Isso que a gente chama também, que é uma especificidade da nossa
especialidade, né? Dar o cuidado integral de saúde ao longo do tempo, né? Ao paciente, acompanhando ele em todo o seu ciclo de vida, e não só na doença, né? Eu brinco que eu gosto de ver meus pacientes com saúde, eu gosto que eles vão lá no meu É mais consultório fácil para nós, com né? saúde, e para manter a saúde, fazer os seus exames de rotina, o seu check-up, né? Então, isso é importante. E é isso que você comentou agora, é uma questão muito interessante. Eu tive muitos pacientes que só perceberam que, de fato, precisavam de um médico para advogar por eles, vou falar assim, Uhum. durante a pandemia. Ah, Porque, por sim. exemplo, ele está com a suspeita de Covid, ele tenta o acesso, aí às vezes o especialista focal, não, mas a parte do doutor é coração, não, a parte do Uhum. doutor é. E não é que. De fato, a parte dele é essa. Né? Uhum. E aí, nesse momento, os pacientes perceberam a importância de ter um médico que o conheça e que tenha esse olhar generalista para direcionar a forma mais segura de conduzir a saúde. Então, Uhum. muitos pacientes, durante a pandemia, perceberam o que culturalmente não é comum do Brasil, né, de Sim. ter um médico para se responsabilizar pelo paciente, e ainda tenho alguns pacientes que, por questões culturais brasileiras, ainda perguntam, não, eu já tenho o médico X, o médico Y, Z, não preciso do médico de família. E eu, particularmente, eu sinto alguma dificuldade, às vezes, até de explicar Uhum. o porquê e da importância. E quem me auxilia, na maioria das vezes, para esse direcionamento são os próprios pacientes. É Ah, sim. engraçado isso. Então, os É próprios legal. pacientes falam, não, Uhum. você precisa, porque se você tiver uma dor de cabeça, você não tem a competência técnica, você como leigo, de saber para onde você vai. Será que é um Uhum. aneurisma? Será que é um óculos que está fraco? Será que é um sangramento que você teve e não percebeu? Será que é porque você dormiu mal? E aí o médico de família entra nessa situação para trazer mais segurança e conduzir com menor risco de complicação e sequelas, né? Vamos dizer assim. Uhum. Da conduta correta, né? No sentido de se é algo que é possível ser resolvido, né, pelo médico de família, não há necessidade de encaminhar para um especialista focal, e quando há necessidade, encaminhar para o serviço ou o especialista focal mais correto, né? E isso é bom para o paciente, é bom para o sistema de saúde, né, seja ele público ou privado, porque você ordena, né, esse fluxo, e para o paciente tem vários ganhos, né, também, além de ser melhor acompanhado, ele também vai ter, às vezes, até economia dos recursos também, né, porque cada vez que ele utiliza, às vezes, até mesmo, né, falando aí da parte privada, né, que ele vai em outro médico, ele vai ter a questão dos gastos financeiros, ou no plano de saúde mesmo, que seja, tem coparticipação, né, então, por isso que é importante ter essa centralização do cuidado, né, ter um médico que cuida, né, do paciente ao longo do tempo, acompanha ele, e vai dando a orientação mais correta, tá? Isso aí. Isso é legal da gente reforçar, porque tem uma porcentagem, até da literatura, né? De uma cobertura máxima que o médico de família tem, isso é extremamente natural, né? Que a gente não dê conta de tudo. Isso é muito tranquilo para mim verbalizar, e o paciente às vezes fica bravo. Não, mas eu queria que você tentasse. Não, a gente chegou no possível. Então, o Uhum. que a literatura reforça é que até 85% dos problemas de saúde de qualquer comunidade ou qualquer população a gente consegue. Mas, por exemplo, eu tenho, hoje, meus pacientes, a maioria deles tem mais de 80 anos. Então, tem Uhum. muitos pacientes com marca-passo, com um DPOC grave, né, que é um enfisema grave. Eles vão aos seus médicos, a gente chama de focais, né, que é o médico do pedacinho, mas ele nunca deixa de ser nosso. Então, eu falo, a Uhum. gente pede, por exemplo, um Holter, e aí fala, você vai agora no cardiologista, vamos conferir se o seu medicamento para arritmia está tudo bem. E ele não Uhum. deixa de ser nosso, mesmo que tenha essa porcentagem que a gente não dá o suporte sozinho, né? E essa questão do Sim. sozinho, acho que a gente pode
conversar depois até numa outra live, mas eu particularmente sozinha nunca, né? Sempre tenho a enfermeira que o diga, enfermeiro junto, psicólogo junto, nutricionista junto, Uhum. equipe mesmo, sem sombra de dúvida. Isso assim, hoje é fundamental que a gente tenha essa ideia do trabalho multidisciplinar, né? Ninguém cuida da saúde, né, de forma integral sozinho, né? Seja, né, tô falando da parte médica, onde o especialista em medicina de família, ele é o centralizador do cuidado, gestão, né, faz a gestão do cuidado de saúde, né, e advoga, né, em prol desse seu paciente, e mesmo assim, em contato com outros colegas, especialistas, às vezes em alguma área focal, quando necessário, mas também as outras profissões da saúde, né? Psicologia, né? Saúde, né? Mens sana, corpore sano, né? Do lado do latim. Então, a mente e o corpo andam juntos, né? Então, a saúde mental é super importante. A questão, né, do trabalho de outros profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, né? Juntos, né? Enfermagem, né? Com certeza, né? Está sempre conosco. É muito importante a gente trabalhar junto. E eu até vou mudar um pouco também, o paciente não deixa de ser seu, mas também o inverso, né? O médico do paciente, né? Aquele médico que o paciente pode falar, esse é meu médico, né? E sempre que ele precisa, ele recorre, né? Então, eu também acho que você também deve conduzir assim. Meus pacientes têm meu celular, eles mandam mensagem quando precisa, né? E hoje, com a questão da telemedicina, muito bom também, porque quando eu mando alguma mensagem, a gente já alinha, né? Porque hoje é importante a gente fazer um atendimento, né, formalizado, né? Quando é um atendimento à distância, né? Porque tirar dúvidas, né? É um tipo de atendimento médico, né? Não deixa de ser, né, ter o conhecimento do médico e tudo mais. Mas você hoje formaliza, né? Eu marco um horário e falo, ó, beleza, a gente tem sempre essa questão da disponibilidade, né? Tentar estar mais possível disponível. Então, quando você identifica que ó, é uma situação que eu preciso falar hoje, né, contigo, doutor e tal, eu dou um jeitinho, arrumo um E é horário mais na seguro agenda, para faz uma todo mundo, telemedicina, né? né? É mais É mais seguro para todo seguro. mundo, né? Uhum. Eu tenho ciúme dos meus pacientes, tenho muito ciúme dos meus pacientes. Então, mesmo que vá para uma emergência, por alguma situação, por exemplo, uma crise de divertículo, que a gente está monitorando, deu a crise de madrugada, me avisa no outro dia. Tenho muito ciúme, sim. E o que eu ia comentar agora, gente, que você estava comentando? Agora eu esqueci. Olha, Esqueci. síndrome. Lembrei. Síndrome pós-Covid. Peço desculpa. Mas o sistema de saúde brasileiro, eu sou uma batalhadora aí dessa Uhum. seara, ele ainda precisa se adaptar aos atendimentos da medicina de família, porque é exatamente como você comentou, a gente que tem um pouquinho mais de experiência em assistência da medicina de família, e a gente sabe que, por exemplo, um plano de saúde regular é um retorno com 21 dias. Se você Uhum. atendeu, ele retornou, aí ele teve Covid, você não pode atender o paciente, ou você atende de graça. Né? Então, por Sim. isso que acho que os sistemas de saúde brasileiros estão sim se adaptando, numa velocidade boa, mas também porque há interesse de redução de custo, claro, né? Vai gastar menos, para todas as partes é sempre melhor, mas essa questão é sim, e a telemedicina dá um suporte, seja teleconsulta ou telemonitoramento, dá um suporte e o paciente fica muito seguro, Uhum. né? E eu tenho É, sim essa. na agenda eu tenho bloqueado a minha carteira de pacientes que eu sou responsável, eu tenho horários bloqueados, Uhum. vazios, esperando as intercorrências dos pacientes. Isso, na medicina de Uhum. família, a gente chama de acesso avançado. Então, por Isso. isso que o meu paciente, ele dificilmente ele vai para a unidade de emergência. E às vezes quem não conhece fala, nossa, mas é caro, nossa, mas é muito diferente, né? Mas quando ele entra e percebe que há uma segurança de saúde que ele, como leigo, não consegue, né? E graças a Deus que a gente está estudando até hoje para isso, né? Uhum.
o plano de saúde não consegue entregar ainda, a não ser que ele tenha uma estrutura de atendimento de atenção primária, né, que são as unidades de APS, aí sim ele consegue entregar. Mas essa segurança de fornecer um atendimento de qualidade que o paciente mereça, né, que o paciente não merece um atendimento de WhatsApp. Eu aprendi no seu isso. curso. Uhum. E me engrandeceu muito o curso que eu fiz com você, porque a formação que a telemedicina exige para a gente entregar uma qualidade de atendimento, as instituições de graduação ainda não são obrigadas pelo MEC e não tem nas suas grades. Então, eu tenho muitos pacientes que falam, eu não queria telemedicina, doutora, eu não atendo consultório, não, eu atendo domiciliar ou telemedicina. Mas eu não fui muito bem atendida, não foi legal. Aí eu falei, vamos tentar? E aí, quando o paciente recebe um atendimento médico com um médico que foi formado, né, e tem ferramentas específicas da telemedicina para fazer a avaliação de anamnese, avaliação física e tudo que a gente faz em um consultório, com o mesmo sigilo, né, de respeito, de ética e de segurança, todas elas, aí o paciente percebe que aí sim é a telemedicina de verdade. Então, eu tenho usado muito mesmo o telemonitoramento e a teleconsulta, acho que 60% dos meus atendimentos. Já. O telemonitoramento é muito interessante também, principalmente nos pacientes com doenças crônicas, pacientes que têm dificuldade de locomoção, né? Então, um acompanhamento mais contínuo com o médico, e isso, né, imagina, traz um benefício para o paciente, porque a telemedicina você pode fazer o contato sem ele se deslocar, né? Isso diminui custos, né, assistenciais também. E também, claro, né? As doenças infecciosas, né, que em Goiás está muito seco, as viroses têm chegado, e aqui está muito seco mesmo agora. Então, até essa questão, né, tanto das mães, das crianças doentes, quanto dos filhos dos idosos, não tem se feito com segurança, que é o que o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina faz, é o que a regulamentação do Conselho faz, não tem não tem desvantagens mesmo. Acho que a pandemia nos ajudou demais na regulamentação aí, né, da oficialização. E a telemedicina é interessante, né? Nós médicos de família já somos acostumados a ir na casa do paciente atender, né? A gente gosta disso, né? Gosta de ir na casa, conhecer o ambiente, onde o paciente realmente está no ambiente dele, né? Porque quando o paciente vem no consultório, é um ambiente diferente, ele não está 100%, né, no ambiente dele, né? Então, quando a gente vai até a casa, é legal. E a telemedicina dá essa possibilidade, da gente estar na casa do paciente também, de forma online, né? É muito interessante. E às vezes ele faz assim, eu falo, aonde é a sua cama? Teve uma paciente, acho que tem umas, onde é a sua cama? É perto da janela? Não, doutora, não é perto da janela, não. Deixa eu ver a parede. Aí, na hora que eu vi a parede, olha, esse lugar não é legal. Então, às vezes, o paciente não tem conhecimento. Então, estar dentro da casa do paciente acrescenta muito. Ou medicamento. Você trouxe um remédio? Espera aí que eu vou buscar. Né? Deixa eu ver o que você está usando. Ele mostra até, o paciente mostrou até a folha da raiz que estava usando, né? O aparelho de pressão, falando esse aparelho não é legal. Se numa consulta presencial em consultório, talvez não conseguíssemos essa oportunidade. Eu trouxe meu aparelho, os exames que eu fiz, eu esqueci. Então, é muito bom mesmo. Muito bom. Você me falou agora a questão do medicamento, né? É muito comum numa consulta médica que o paciente chega na consulta, quando a gente está fazendo a anamnese, e aí vem essa pergunta, que às vezes, né, o leigo não sabe as perguntas que nós vamos fazer, né? E vem a pergunta, você toma algum medicamento, tem outras doenças, tem uma doença crônica, né? Aí o paciente, sim, eu tomo uns medicamentos. E eu sei, qual o nome? Às vezes ele até lembra o nome, mas não sabe a miligrama do remédio, né? Então, eu tomo um remédio para pressão. Qual o nome? Eu tomo um de manhã, que é para fazer xixi, e o outro é a losartana, que eu tomo de manhã e de noite. Tá. E quantos miligramas é essa losartana? Não lembro. Acho que é 25. Não, acho que é 50. Né? Vai dar diferença, né? Para nós faz diferença. E o do xixi, evita
complicações que a gente consegue resolver, né? E o do xixi, você lembra o nome? Ah, eu não sei, tem um nome engraçado. Ah, então deve ser hidroclorotiazida, mas eu não tenho certeza, né? Mas na telemedicina tem essa vantagem. O paciente, olha, eu não lembro. Tá aí na tua casa o remédio, busca lá, mostra aqui na câmera, né? Aí ele já está em casa, ele vai lá, busca lá em cima da geladeira, geralmente onde o pessoal guarda o remédio, né? Aí mostra lá. Isso ajuda muito a gente a poder conhecer mais o paciente, saber o que ele está utilizando, né? Poder também fazer as nossas prescrições sem riscos de interações medicamentosas, né? Então é importante, né? Isso daí, a telemedicina ajuda muito nisso, né? E outra questão, Ana, eu acho que cada vez mais, ainda não é tão comum, é a questão da teleinterconsulta. É algo que eu acho muito bom, inclusive vai ser algo importante para nós, como especialistas em medicina de família, porque o médico de família, especialista em medicina de família, ele pode estar atuando junto com especialistas que não tem lá na cidade onde você atua, onde o paciente mora, né? E você pode estar lado a lado com o paciente fazendo o exame físico, junto com a orientação do especialista focal que está participando da consulta no mesmo momento. Eu gosto muito do exemplo da genética médica, né? Você conhece um geneticista? Você já viu um geneticista de perto? Um? Eu também, só conheço um. Porque ele mudou para cá, para a cidade. Nem quando eu morava no Rio de Janeiro, lá, eu via muito geneticista. Então, é uma especialidade raríssima. Então, você, às vezes, está a 200, 400 quilômetros do especialista, pode fazer uma consulta, você com o seu paciente, né? Você médico de família que acompanha o paciente ao longo do tempo, e o especialista focal num link online e vocês juntos atenderem o paciente, né? Isso é muito legal, né? Sabe uma outra questão que me ajuda demais a telemedicina, que algumas plataformas ainda não conseguem entregar, mas que a gente sempre dá o jeitinho, né? As consultas familiares. Os meus pacientes que estão ou começando ou já no processo demencial, as consultas familiares auxiliam muito. Então, tem um filho que mora no Sul, tem um filho que mora em São Paulo e 2 que moram aqui em Goiânia. E a gente consegue fazer esse monitoramento, acompanhamento, orientar o cuidador junto. Então, só vantagens mesmo. O que eu acho que precisa é romper essa barreira. E interessante que não é só de idosos. Eu tive uma paciente de São Paulo, se não me engano, ela era de outro país, que ela nunca tinha sido atendida por teleconsulta e ficou receosa. Então, uma paciente de 24 anos, que apesar de estar no mundo de internet, tinha um pré-conceito. Mas que, enfim, depois foi muito legal, conseguimos resolver, mas que isso não depende de idade, é um pouquinho de cultura também, né? E essa questão, né, até a especialidade de medicina de família, né, nós temos essa visão de trabalhar a questão do cuidado integral do paciente, personalizado, individual, né, para aquele paciente, mas lembrando que ele está num contexto social, comunitário e familiar. E, às vezes, integrar a família na participação do cuidado desse paciente. Então, mais uma vez, né, pode ser útil a telemedicina, ou pode ser útil quando a gente vai na casa do paciente, a família participar dessa consulta, né, que muitos pacientes requerem cuidados, né, dos familiares também. E já fiz também, como você falou, na telemedicina, eu já fiz isso também. O filho, né, do paciente que eu atendi, ele estava distante de uma viagem a trabalho, estava preocupado com o pai, marcou a consulta e solicitou para as minhas secretárias se ele podia entrar numa videochamada no momento da consulta, para poder acompanhar. Né? E foi muito legal. Assim. E a viagem dele depois. E ele participou, né, da consulta e se sentiu também seguro por poder participar. O pai foi acompanhado, né, da mãe dele lá também, juntos, né? Então foi uma consulta diferente, né? Isso foi no início aí dessa questão aí toda que a gente viveu aí da telemedicina também. E hoje já é uma coisa até mais corriqueira, mas foi bem legal, né? Então é importante, né, essa participação da família também no cuidado do paciente, né? E vamos conversar também um pouquinho aqui, né, sobre essa questão também da formação, né? Você participou já também de elaborar um serviço, né, de residência, de medicina de família, né? Então, como é a formação do médico especialista em medicina de família? Assim como qualquer especialidade, no Brasil tem 2 caminhos a se seguir.
ou a gente faz a residência médica, que é uma pós-graduação, ou a gente tem um tempo de experiência, tem alguns critérios que as sociedades solicitam, e aí cada sociedade, cada especialidade tem os seus critérios, e a gente faz uma prova de título de especialista. E aí qualquer um dos dois está habilitado para se intitular especialista. Essa residência que eu participei da construção foi da Santa Casa, aqui em Goiás, em 2010. A maioria das residências de medicina de família tem parcerias com as prefeituras, porque o ambiente de estágio usualmente é público, como a maioria das residências, né? Mas foi um grande privilégio mesmo e foi muito enriquecedor, principalmente porque junto com a residência médica tinha a residência multiprofissional. Então foi muito legal da UFG, era o mesmo campo de estágio. Então foi uma oportunidade assim de contribuir de alguma maneira com a medicina de família em Goiás, foi um grande privilégio. À época eu também estava como vice-presidente da sociedade regional. Mas é engraçado, em 2010 saiu um censo demográfico do Conselho Federal, 2020, desculpa, sobre a estimativa de médicos no geral. E nós crescemos muito nos últimos 10 anos, né? Em 2010, que tinha sido o último censo, se não me engano, eram 2.300 médicos de família em todo o país. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Então, aumentamos muito nesses últimos 10 anos, em função, né, de todas essas questões de sistema e necessidade de mercado também. Eu acho que muitos colegas, né, médicos e futuros colegas, que eu dou aula na graduação também, às vezes têm interesse, né, na medicina de família, mas se preocupam muito com a questão também, né, da colocação no mercado de trabalho, né, como é que funciona. Até mesmo, né, na própria graduação, eu vejo que os alunos não têm tantas informações sobre como é a formação dos especialistas, né, não só da medicina de família, né, das outras especialidades também. Então, a gente vai trabalhando isso também, né, com os alunos, né, e aqueles que se interessam pela medicina de família, eu dou o maior incentivo, assim, eu falo, é legal. E muitos perguntam, mas professor, eu só vou trabalhar no sistema público? Eu falo, não, né, você pode trabalhar no privado, você pode ter seu consultório também, ter os seus pacientes. Gestão, né, docência. Gestão, docência, tem um campo enorme, né, de trabalho. E claro, né, eu também reconheço que você atuar no sistema público de saúde, principalmente no início, né, da sua atuação como médico, é fundamental, porque você ganha uma grande experiência, né? A gente vira MacGyver, né? Quem é da indústria. É onde você vê muitos casos, né? Ganha experiência, né? Então é muito legal. Eu acho que muito desse preconceito, ele vem de como a medicina de família começou no Brasil, né? Então, nós chegamos numa época que o modelo de saúde no Brasil era muito voltado para o atendimento hospitalar e tinha um crescimento das subespecialidades, que na verdade são os focais, sub não é de menos, mas é de mais especialista, né? Então, nós chegamos já de uma forma muito marginalizada. Então, a medicina de família existe desde 1900, da década de 70, mais ou menos. Fomos oficializados em 2000 na década de 80. Ainda. Os primeiros lugares de residência no país foram no Rio, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, e até por isso que eu acredito que, por exemplo, aí onde vocês estão, a cultura talvez seja um pouquinho melhor sobre a compreensão do que é o médico de família, e naquela época, o único lugar que o médico de família podia trabalhar eram os próprios campos de residência, de formação desses médicos. Eles absorviam os médicos formados para dar continuidade. Né? Tinha onde. E aí, o que aconteceu? A OMS, em 1978, com uma das suas conferências, ela convidou para que todos os países no mundo inteiro modificassem seus sistemas de saúde e que a atenção primária, que é a porta de entrada mais segura para o paciente, fosse um direito do paciente. Depois disso, veio a criação do SUS em 1988, e aí a gente tem conseguido se consolidar cada dia mais. Mas, por exemplo, meu pai tem mais de 40 anos de medicina.
não aposentou ainda porque ama, mas não faz seu pedacinho lá. Mas ele, por muitas vezes, quando eu escolhi, ele falou, minha filha, o que é isso? Mas é um clínico? O que você faz? Porque não era o comum. E antigamente, até 2001, a nossa especialidade era medicina geral e comunitária. Não era esse nome. Então, as pessoas que faziam a medicina geral e comunitária, como não tinha lugar para trabalhar, a maioria virou epidemiologista, né? Ou foi para a saúde pública. Então, hoje, de fato, nós temos mercado. Tanto é que a Sociedade de Medicina de Família oscilou um pouco. Ela esteve, né, fechada na década de 90 e tempo, depois acabou voltando. Então, esse preconceito, essa marginalização que nós já tivemos, eu vou te falar assim, hoje no mercado nós estamos muito requisitados, porque além da gente conseguir ser resolutivo pela nossa formação, a gente consegue economizar para todos os lados, evitar ou pelo menos diminuir o risco de complicações para o paciente. Então, assim, vou te falar que sou daquela leva do primeiro censo de 2010, somos desbravadores. Somos médicos de família, rompem caminhos, né? É uma especialidade que já existe há mais de 40 anos no Brasil, mas que ainda precisamos desbravar. E acredito, eu particularmente, que o nosso maior enfrentamento hoje é a cultura. É a cultura. Porque existe... É uma cultura, né, muito dos Estados Unidos, né, e do Brasil, essa questão da medicina muito, assim, segmentada, né? Então, olha, eu sou médico, vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou oftalmologista, só vejo olho. Aí o paciente fala, mas eu tô aí com a pressão alta. Não, só vejo olho, nem vou medir a pressão, vai lá medir outro, né? Tô dando um exemplo assim meio drástico. Aí o cara vai lá no cardiologista para ver a pressão dele e tal, né? Mas fica sem um cuidado integral, sem ver ele como um todo. Fica todo cortadinho, segmentado. Então, a medicina de família, ela é muito forte, por exemplo, no Canadá, né, na Europa, né? Se você for ver os países da Europa, os sistemas de saúde são fundamentados na medicina de família. No Brasil, está havendo essa mudança, porque vem de longos anos, né? Um fortalecimento da atenção primária, que começou sim no SUS, no Sistema Único de Saúde, e agora está progredindo também para a questão da assistência privada, né? Os planos de saúde suplementar, eles estão entendendo que a atenção primária tem que ser a base do sistema de saúde, e o especialista em medicina de família é que fortalece essa base. Então, por isso que o campo, né, está aumentando, né, para os especialistas, né? E os pacientes também estão entendendo, né, que é interessante ter aquele médico de confiança, que ele pode vamos dizer assim, se referenciar aquele médico em qualquer questão de saúde que ele tenha. Eu falo de questão de saúde porque é de saúde e doença, né? Identificar, e tem paciente que muitas vezes fala, não, mas você talvez não consiga resolver, doutora, meu problema por telemedicina, né? Vamos dizer assim. Mas imagina aí você identificar uma emergência e fazer o paciente ir imediatamente e não perder esse tempo que é muito precioso para o paciente, isso faz muita diferença. Sim. Isso também é ser resolutivo, né? Sim. A gente precisa, às vezes, do palpável, né? Da receita ou do pedido de exame, e muitas vezes o perigo e a vantagem é identificar o risco e falar, não, esse dá para esperar até segunda, esse você vai agora. Eu já tive pacientes com hérnias na virilha, graves, assim, era intestino que estava dentro. Já tive pacientes com, assim, iminência de derrame, de infarto, e isso, graças a Deus, a gente ainda precisa estudar, mas o Dr. Google ainda não nos substituiu, né? Sim, que nem prova com consulta, não adianta levar o livro se tu não estudou, não vai achar o que você está procurando, né? Então, o paciente, às vezes, ele procura lá alguma coisa no Google, né? Isso até gera mais ansiedade, né, no paciente. Porque quando você põe lá, vamos botar uma coisa simples, né, que acontece muito agora, né, depois de uma infecção viral, né, como está acontecendo ali, das síndromes gripais, né, e do bichinho, né, que a gente não pode falar muito nas lives, né,
mas depois de 3 a 4 meses ocorre queda de cabelo em muitas pessoas. O nome disso é eflúvio telógeno, né? Aí quando a pessoa busca na internet por esse nome, vai vir lá a definição, mas vai vir muitas imagens de outras situações muito mais graves. Aí o paciente fica, eu vou perder todo o cabelo. O paciente escrever dor de cabeça no Google. Ah, pronto, aí já. Por isso que é a figura do médico é importante, né? Então, se o paciente botar lá eflúvio telógeno, vai falar assim: vou ficar que nem o Asdrúbal. E não vai ficar. É uma situação passageira, né? Por isso que a importância, né, de ter um médico para você. Tô com dúvida? Vai lá, fala com o seu médico, com a sua médica, né? Procura, né? Eu sempre falo para os pacientes: eu sou seu médico de referência, então qualquer dúvida que você tiver, me procura, né? Não fica angustiado, com ansiedade, né? Para a gente te orientar. E aí a gente vai direcionar pelo melhor caminho, né? Isso aí, Ana, muito legal. E sobre a visita domiciliar, né? Que é uma coisa que você gosta muito de fazer, né? Isso, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre a questão dessa experiência, né? Das visitas domiciliares, né? Da importância de atender o paciente no seu domicílio. Como é esse trabalho, né? Que você faz no meio privado, né? Que você faz isso de forma particular, né? Isso. Hoje os meus pacientes, a maioria deles são domiciliares. Eu oportunizo o monitoramento por tele, por todas as questões que já falamos e temos, né? De vantagens da tele. Mas o paciente tem preferido que vá ao domicílio. Vou te dar um exemplo. Paciente que está começando um processo de demência, ou processo demencial que não tem diagnóstico ainda. Ele deixa de assistir televisão porque o sofá é muito baixo. Porque ele tem dificuldade de levantar porque está perdendo massa magra. Perdendo mesmo. E aí, isso a gente não consegue ver em consultório. Então, o domicílio, eu falo que é um grande privilégio, porque a gente consegue ter muitas outras ferramentas que em consultório a gente não tem. É uma formação técnica que, se não me engano, obrigatória é da medicina de família. A geriatria tem na extensão da residência, se não me engano. Mas a gente consegue perceber o jeito que a família trata, a gente consegue perceber o ambiente, consegue perceber uma série de questões. Além disso tudo, eu acho que é um ambiente tão íntimo e a gente se sente tão... É uma confiança tão grande, né? Abrir a porta para um profissional, que o vínculo é quase imediato. E isso faz muita diferença para o tratamento. Até assim, quando não há uma relação médico-paciente boa e de confiança mesmo, não adianta insistir, porque isso é muito do tratamento, muito mesmo. Então, ver os remédios, como é acondicionado, se está na geladeira, se não está, se está guardando perto de criança ou não, se está tomando errado ou não, conversar, olhar, isso faz muita diferença e é diferente sim do ambiente de consultório. E é uma situação que é mais cômoda também para o paciente. Acredito que sim, tanto para os idosos, da questão do deslocamento, os seus familiares de não precisar se dispor para levar, o risco de infecção do ambiente de sala de espera, né, com todas as recomendações, mas claro, o risco é muito maior do que você estar no seu domicílio. E assim para todos os profissionais. Hoje eu tenho fisioterapeutas que me acompanham, nutricionista, psicólogo, então é um grande privilégio mesmo dar esse suporte. A gente consegue diminuir o número de internações desses pacientes, eles descompensam menos, é muito bom. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, então eu sou suspeita de dizer. E às vezes também, outra questão que eu vejo, muita gente às vezes me fala assim: nossa, mas o meu parente, né, o familiar, né, ele recebeu alta do hospital, teve uma situação e foi internado, né? Mas ele recebeu alta em poucos dias, né? Em vez de deixarem ele lá 20 dias, nossa, deu 5 dias e liberaram ele para casa. As pessoas não entendem que o hospital é um ambiente altamente, vamos dizer assim, complexo e, de certa forma, com muitos riscos, né, também.
né? Porque você lá no hospital tem questões de bactérias mais resistentes, né? Então, quanto antes você pode dar alta para um paciente do hospital, é melhor que ele esteja na casa dele. E aí também entra novamente a figura do médico de família. Porque ele tendo um médico que acompanha ele ao longo do tempo, esse médico de família, ele pode, assim que o paciente tiver alta do hospital, estar no seu domicílio, dar continuidade a esse acompanhamento dele pós a alta hospitalar. Acredito que é muito comum isso, você também ter situações desse tipo, né? Eu De acompanhar. espero, isso é sonho de consumo, né? Eu espero que um dia o Brasil nos oportunize, nós médicos de família, médicos assistentes, oportunize que a gente entre no hospital, ou não entrar para conduzir, mas para participar do cuidado, porque imagina se o sistema brasileiro permitisse que o médico que acompanha o paciente há muitos anos esteja próximo e contribua. Isso só tem vantagens. E tem muitos países de fora do país que, sim, eles permitem e eles querem e gostariam que todos participassem. Porque isso traz mais segurança para o paciente, isso diminui a insegurança do paciente. E hoje tem sim esse movimento de deshospitalização, porque economiza para as operadoras, é bom para todo mundo. O paciente, é claro, com seu cachorro do lado, ele tem uma chance de recuperar mais rápido, né? Sua esposa, seus netos, do que num hospital, né? Que hoje, no máximo rodizado, e não pode trocar muito, né? Por causa das questões de pandemia. Mas, sem sombra de dúvida, a gente precisa integrar mais e se conversar mais, enxergando o ganha-ganha de todos os lados. Então, aí o que acontece? Se nós que somos a porta de entrada filtrarmos e deixarmos ir para a emergência somente quem precisa de fato, ele vai ter acesso de fato. Se o paciente que só chega quem tem acesso de fato, lá no hospital ele vai ter vaga. Eu falei hoje de manhã com uma amiga que não conseguiu internar o filho e não precisava internar, precisava de uma hidratação venosa, achei um hospital dia para cuidar dele, pelo amor de Deus. Mas ela ficou 3 horas no hospital esperando e ele falou, eu não posso colocar soro, só posso fazer medicação e ir embora, porque eu não tenho vaga. Então a gente oportuniza para quem precisa e deixa de ter risco para quem precisa de verdade. Espero que um dia se integre mesmo os sistemas e que contribua todo mundo. Aumenta o valor da consulta, aumenta a resolutividade, enfim, não precisa fazer tanto exame, o paciente não precisa ficar perambulando, né? Aquele exemplo que a gente deu da anemia. Então, às vezes, ele está com a questão de óculos, ele já foi no neuro, ele já foi no pneumo, ele já foi no hemato. E por isso que as operadoras, os planos de saúde estão nos requisitando tanto, porque o sistema livre, ele não se sustenta. O sistema de saúde não se sustenta. Isso tem estudos mostrando que não é só nem a questão do sistema, né? Tem estudos que fizeram ao longo do tempo acompanhamento de vários pacientes que faziam o seu autocuidado de gestão de saúde, né? Então, tinha, de repente, vários médicos, ou ia ou não ia, né? Porque o paciente ficava perdido, né? Então, a gente sabe que tem exames de rotina de acordo com um determinado momento da vida, né? E também de acordo com a história pessoal e familiar do paciente que ele precisa fazer. E nesse modelo de autogestão do seu próprio cuidado de saúde, o paciente, comparado com pacientes que eram acompanhados ao longo do tempo por um médico de família, um cuidado integral de saúde, né, de acompanhamento, esses pacientes, apesar de serem até mesmo de planos de saúde, né, semelhantes ou sistemas de saúde semelhantes, esses pacientes que não tinham esse acompanhamento, faziam autogestão, adoeciam mais, tinham mais internação e também uma expectativa de vida menor. Então, por isso que tem se investido tanto na atenção primária à saúde, hoje em dia, e também o especialista em medicina de família tem sido cada vez mais requisitado, né? E eu recebi aqui uma pergunta, Ana, vou passar para você, que a gente está aqui no Instagram, mas eu não souber, tem gente, outra. Né, mas tem o pessoal que está acompanhando aqui também e me manda pergunta aqui no WhatsApp, pessoal conhecido aqui, me perguntaram assim, quando
Quando a pessoa deve procurar um médico de família? A gente até falou algumas coisas aqui, mas vamos responder aqui. Quando a pessoa deve procurar um médico especialista em medicina de família? Olha, vou falar o jargão maior, né? Sempre. Por que sempre? Porque você sempre precisa cuidar da sua saúde, a não ser que você não dê valor a ela. E é muito difícil o paciente chegar saudável e falar, eu quero ver se está tudo bem. Mas o ideal é que o paciente, mesmo que ele já tenha, né, tem colegas que estão aí acompanhando, eu tenho paciente infartado que tem 30 anos que está com o mesmo cardiologista, né, tem uma senhorinha que usou fogão de lenha a vida inteira, tem um enfisema, tem um pneumologista, mas ter alguém para verificar ou identificar precocemente problemas que estão para vir, isso não vai trazer nenhum dano se o médico for bem informado, no sentido de, para quem gostar do assunto, não é um tema muito falado para o público leigo, mas eu gosto de pelo menos instigar para quem quiser, que é a prevenção quaternária, que é a gente prevenir o dano deixando de fazer algo. Então, por exemplo, tem algumas situações que não precisa fazer exame. Tem algumas situações que não precisa usar antibiótico. Se você usar, você corre o risco de gerar dano para o paciente. E isso tem acontecido, infelizmente, muito. Então, o médico que tem essa consciência, ele sempre é muito bem-vindo. Uma vantagem muito grande é quando a gente puxa um da família, normalmente vem os outros. E isso é muito bom. Então, hoje eu não atendo pacientes de outros ciclos de vida, além dessa faixa etária em específico, mas quando é da família, eu aceito para minha carteira, né? O meu pacotinho de pacientes. Por quê? Porque eu já conheço, eu já sei a realidade, eu já sei o histórico, eu sei as crenças. Então, é mais fácil de conseguir resultado tanto para o paciente quanto para mim. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma família que eu dou suporte para 8 pessoas. E teve um pequenininho que ficou muito adoentado de repente. Eles tinham mudado de endereço, a avó tinha mudado de endereço. Perdeu o quintal que ele brincava. Eu já sabia. Então, a gente não usa ferramentas de medicamentos em todas as situações, não é que a gente não quer, é porque nós sabemos, pelas ferramentas que a gente tem, além da história, que não precisa. E aí a gente tranquiliza a família. E nesse caso que você comentou do paciente sair do hospital para casa, fica todo mundo inseguro. Né? Eu não sei como que dá esse remédio, doutora. Eu perdi um paciente. Como vou cuidar, né? Perdi um paciente muito querido agora, que a gente se conheceu muito rápido, mas foi muito intenso. Que as filhas me acionaram. Era um câncer que evoluiu em 4 meses. Eles não receberam suporte de como fazer para alimentar por um buraquinho na barriga. Não foram orientados de como... Então, a família fica refém, perdida. Então, por isso, muitas vezes, eles preferem também ficar no hospital, porque é vamos dizer, um problema a menos, né? Então, precisamos, sim, aumentar o conhecimento, mas tem um limite do que o leigo faz, né? Usando o que você falou da autogestão de saúde, porque nós estudamos como especialidade para coordenar cuidado e ainda seguimos estudando e nem sempre conseguimos tudo, né? Nem sempre, graças a Deus. Nessa coordenação do cuidado, por exemplo, a gente, é muito bom quando a gente tem uma equipe, né, também, né, no meu consultório, né, também tem uma enfermeira, né, que me ajuda, né, na questão de agendamento, da gestão do cuidado dos pacientes. No local que eu trabalho, na atenção primária saúde privado, né, de um plano de saúde aqui da minha região,
também tem uma equipe inteira, né, que ajuda, né, nesse cuidado. Então, por exemplo, o paciente que é diabético, ele sai da consulta, por exemplo, ele está compensado, está com a diabetes compensada. Ele já sai dali, ele tem que fazer uma hemoglobina glicada a cada 6 meses, quando ele está compensado. Então, ele sai da consulta, já está agendada a próxima consulta daqui a 6 meses, Se ele e tem aí uma a feridinha no equipe pé, ele vai com liga. menos. Se Isso, a é. função do rim está diferente, ele vai com menos. E isso o Isso, médico é. vai conseguir direcionar. Então, Exatamente. finalizando a resposta dessa pergunta, a gente tem que ver caso a caso para falar. E tem paciente que pede para mim a gestão do cuidado e eu faço o rastreio de tudo, a gente faz a investigação do que precisa, eu falo, você finalizamos os exames, daqui 1 ano a gente se fala de novo, a não ser que apareça um sintoma novo, alguma coisa diferente. Doutora, mas 1 ano? É, 1 ano. E tem gente que fala, não, toda semana que você estiver, né? Insulina Exato. descompensada, ou alguém que tem paciente que perdeu o irmão com 30 anos, um infarto, jogando bola, então esse eu preciso dar uma olhada mais de perto. Então, caso a caso. Mas Caso a caso. precisa, sim, em toda situação, independente se é para ver de novo daqui 1 ano ou daqui 2 meses. E aí eu falo sempre para todo mundo que me pergunta que o valor que você dá à sua saúde é você que escolhe, né? A não ser que você ainda seja pequenininho. Mas vale a pena, sim, é um investimento que talvez não tenha volta. Eu tenho alguns pacientes acamados que conversam com muita dificuldade e falam, doutora, eu não tive a oportunidade que talvez eu teria se tivesse olhado antes. Então, uma vez que passou, não tem jeito. Tem coisa que a gente não consegue voltar. Isso aí. Então, é isso, doutora Ana. Mas muito legal. Bate-papo aí, Conversamos muito. bem jóia, de 1 hora. Muito, muito legal, né? Então, vamos resgatando, né, essa medicina. Às vezes também, né, o pessoal tem falado muito de slow medicine, né? Uma medicina mais lenta, né, com mais acompanhamento, mais atenção, né, consultas até mais longas, né, e demoradas, né? Mas no sentido de conhecer melhor o paciente, criar o vínculo com ele, né? Que isso é muito importante para o sucesso, né, da promoção de saúde, da prevenção e também, quando necessário, da terapêutica, né? Quando há uma doença presente, né? E lembrando que as pessoas não precisam, né, procurar um médico, né, especialmente na especialidade de medicina de família, quando está doente, está doente. Procure antes, procure com saúde para manter a sua saúde, para fazer os exames de rotina, contar a sua história, né, familiar, porque a gente sabe que existem doenças que são hereditárias ou uma tendência de desenvolvimento quando você tem uma história, né, de doença na família. Exemplo, câncer de mama, né, ou câncer do trato gastrointestinal. Então, antes da doença estar instalada, a gente tem sim programas de rastreamento, por exemplo, de algumas doenças e também medidas para prevenir, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Pessoa que tem história de câncer do trato gastrointestinal na família, tio, primo, pai, avô, não deve ficar comendo embutidos, por exemplo. Ganhou um atestado de colonoscopia, se tiver mais. Isso, né? E tem a época certa de fazer o exame também, né? Então, já pode começar os cuidados de saúde bem precocemente, né? Evitando alimentos embutidos, defumados, por exemplo, um exemplo, né? E também, na época correta, o médico vai indicar, ó, agora é o momento que você vai começar a fazer a colonoscopia, que vai começar o rastreamento, né? Então, é só um exemplo de como você não precisa estar doente para procurar um médico de família, por exemplo, né? E quero aproveitar também e saudar aqui a professora Simone Pamponetti, né, que é também a nossa amiga, também já fizemos live juntos aí, e material também, né, a gente já elaborou um material que deixamos para os nossos alunos do curso de formação de telemedicina na prática também. Muito bem, é bom ver as pessoas aqui também acompanhando. Ana, muito obrigado mesmo, Imagina, né, de obrigada a coração. você, foi assim, sempre é um privilégio rever vocês. Certo. Acho que não tem milagre. Nós, Uhum. profissionais, precisamos de todos os outros profissionais que são imprescindíveis.
eu gosto de falar para o paciente que tem um pedacinho dele que eu não abro mão, então se o paciente não fizer o pedaço dele, a gente não consegue fazer o nosso. Isso em Sim. qualquer situação. Tem paciente que infelizmente fala, não, doutor, eu só me dá um remédio, eu gosto do meu pudim, eu gosto. Não adianta, né? Não adianta. E acho que a gente entrou nessa onda de melhorar para nós o mercado, porque também estamos todos precisando de muito cuidado, né? Estamos todos precisando muito de ser ouvidos. A pandemia, vamos achar o que teve de bom aí nessa situação, então trouxe reflexões para todos nós, e essa slow medicine, né, esse olhar no olho, a gente consegue fazer sim pela telemedicina, consegue fazer contato sim, eu tenho pacientes que eu não conheço presencialmente, temos muito vínculo, e acredito que é o ganha-ganha mesmo, é bom para todos os profissionais, é bom para o paciente, é bom para os planos de saúde, e a gente não toma, tem alguns colegas que brincam, que falam que a gente toma mercado, né? Eu acho que cada um tem seu pedacinho, e precisamos trabalhar em time em prol do paciente mesmo. Exatamente, isso aí. Muito obrigada pelo convite. Tá certo. E hoje aqui, né, uma live aí, você falou que tá seco aí, deve estar quente, né? Demais. Aqui estamos um pouquinho no frio aqui, né? Tá um dia bonito aqui, hoje eu até deixei a luz aberta aqui, a luz natural. E, então é isso aí, de Goiânia a Chapecó, Goiânia. Muito obrigada. Então, tá certo. Então, pessoal, muito obrigado por vocês que nos acompanharam. Essa é a primeira live de uma série de muitas lives. Em breve vamos ter mais novidades, né? Estreia de um novo canal no YouTube também. E, Ana, desejo muito sucesso, né? Tanto, né, aí usando a telemedicina, né, que é um assunto muito recorrente do nosso outro canal, e também na medicina de família, né? Nessa especialidade tão bonita, né? Que eu gosto dessa visão do médico, né, como antigamente, né, que estava ali ao lado do paciente, conselheiro, acompanhando o paciente ao longo do tempo e da sua vida. Então, muito obrigado. Até mais, Ana. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.